VB, Virus Buster. Mesma coisa, o ovo vai ter uma ideia de fazer uma DNA, né? Se esse Digimon no final do seu turno pode fazer uma DNA com outro VB que esteja na sua mão, depois esse DNA pode atacar. Eu já acho que ele é mais interessante do que o do Metal Empire, que eu esqueci o nome agora, eu acho que é o Tapirmon, né? Esse Nyaro eu achei mais interessante. Vamos falar rapidinho dos Digimons. Nós temos o Agumon, que também é desenhado pela Inori, trachando uma carta que tem a Greymon ou Virus Buster nas trades, compra 2. E você tem o Gabumon, que é Start of Main, né? Trachando uma carta, você compra uma e ganha uma de memória. Também é efeito padrão em várias cartas que nós vimos no vídeo. Você normalmente vai começar a stack a partir dele, entre os dois, para você conseguir ativar o Start of Main no Aim Moving, né? Você faz a movimentação no Breeding, e aí você ativa esse efeito. Confesso que eu não consigo opinar tanto sobre os Gamamon, porque a lista que eu joguei, que eu brinquei, ela é muito mais voltada para eu não usar Gamamon. Mas vamos lá. O Gamamon, ele é o clássico, né? Ele é o buscador clássico, que vai revelar top 3, e daí você pega algo para sua mão, 2 cartas de acordo com as 3. Greymon eu já falei. Nós temos o Garuru, que tá vindo... Ah, tem a Salamon também, que eu tava esquecendo. A Salamon, que é level 3. Ela é o Digimon que faz Digievolução por um custo menor. Ela tem Barrier. Então, você basicamente vai ter uma proteção clássica de amarelo na stack que fizer em cima dela. E ela é quem desenvolve por menos. Então, você vai querer começar com ela ou com o Gabumon na... Breeding, lembrando que para desenvolver ela por menos, você precisa que ela esteja fora da Breeding. Temos agora sim o Garurumon, que tem Jamming, que é algo bem de azul, para ele bater na segurança sem se preocupar em ser deletado. On Play When Attack, né? Retorna um Digimon level 4 ou menor para a mão. Todas as críticas que eu fiz por esse efeito, reitero aqui. Eu acho que ele poderia ser algo... mais como o Garurumon do Adventure, né? Compra uma carta, algo do gênero. Afinal de contas, o Greymon é muito parecido com o Greymon do Adventure. Betel Gamamon. You may play or use one card with Gamamon in your deck, VB trait, from your hand. Né? Ele reduz custo em 2 para você jogar. Ele tem Barrier, que é a proteção clássica de amarelo. Nós temos aqui... essa option, vou falar da option, talvez devesse ter falado dela antes, né? Que você consegue jogar ignorando o cor desde que tenha trait. Ela entra embaixo da tua segurança. E você consegue, quando um dos seus level 4 ou mais atacar, você consegue jogar um Digimon que seja do mesmo level, né? The same level por 3 a menos, então vai ajudar você a ter mesmos levels para fazer DNA. Esse daqui é um deck muito mais voltado para DNA do que o Metal Empire. Eu achei legal a ideia dele, a execução ficou falha, mas a ideia de você, sabe, spamar de evolução de DNA eu gostei, porque de evolução de DNA, todas as fraquezas que um Digimon tá, você deixa para trás. Então, se o teu adversário, por exemplo... esse Digimon fica impossibilitado de suspender, isso fica para trás. Se o teu adversário, por exemplo, usar qualquer efeito, fica para trás no seu Digimon específico, porque o Digimon resultado da DNA é um novo Digimon, ele perde aqueles efeitos. Inclusive, ele pode usar efeitos que já foram usados uma vez por turno, né? Basta vocês verem aí os Nyaromon do Time Strange ou Angel fazendo loop. Então, isso eu acho legal. Nós temos aqui o Hiro Amanokawa, né, que é o nosso setter, ou seja, se você for começar um turno com menos de 3 de memória, ele já coloca em 3 de memória. E ele tem alguns efeitos, né, que é quando ataca, se eu não me engano, when of Digimon with Gamamon in detection ou Virus attacks, isso mesmo, você suspende ele, você pode tanto desenvolver para um level 6 ou menos, que tenha a trait em específico, e você pode usar uma option por 2 a menos. Desde que você suspenda. Assim, gente, que nem eu falei pra vocês, esse aqui é um arquétipo que tinha tudo pra ser legal e acabou ficando meio meh. Outro level 4, a Gatomon, né? A Gatomon, é Gatô, não Gatá. Gatomon é uma carta muito bonita. One play when attack, ela é blocker.
Mas o On Play e o When Attacking dela adiciona um topo de segurança pra sua mão e dá recovery, né? Então ela dá um certo poder de draw, como costumam brincar, é um draw com etapas a mais. Você compra o topo de segurança, coloca um recovery e por aí vai. É uma carta que te dá um poder de compra e ela também tem a produção de Barrier. Ou seja, fazer ela em cima da Gatomon é péssimo, porque Barrier não é uma vez por turno. Então não é que você tem 2 Barriers no turno, você perdeu um espaço de Inherit, certo? Metal Grey a gente já falou. O Ergaruro, cadê o Ergaruro? Tá aqui. Você pode fazer ele por DNA, né? O One Play, o End Digivolve, um dos Digimons do oponente ou Tamers não podem suspender. É um efeito bem clássico de Garuro, inclusive o Sagittarius Mode que vai no Adventure Alter S usa. Quando ataca, esse Digimon ataca. Se este Digimon, a stack desse Digimon tiver 2 Digimons no mesmo level, ou seja, se você fez ele via DNA, ele pode digivolver um Digimon com um Garurumon no nome ou com a trait ali. E Virus Buster de Trash with the custo reduzido. Então você consegue fazer uma digivolução de DNA, né, com ele. Você consegue fazer uma digivolução de DNA, não, desculpa, você consegue fazer uma digivolução puxando da stack. Algo que tá... stack não, de algo da... Esse Digimon, né, se a stack dele tem 2 ou mais, ou seja, foi feito via DNA, ele pode digivolver um Digimon com o nome Garurumon, com as 2 traits ali, a partir da Trash com um custo reduzido. Então se desenvolve a partir da Trash. Isso é legal porque o Metal Garuru desse arquétipo, ele é forte. Ele é uma carta boa, na minha opinião. E se você perder ele, o adversário conseguir tirar, se você fizer o Ergaruru via DNA, você digivolve pra ele por -2 e o adversário vai ter que lidar com ele de novo. O que mais que nós temos aqui? Temos a Angelomon, que também dá pra fazer via DNA, o arquétipo Virus Busters. Um dos Digimons do oponente ganha menos 4.000 por turno. Bem fraquinho, na minha opinião, pra uma DNA e etc. Quando ataca. Se esse Digimon tem 2 ou mais Digimons do mesmo level, ele pode digivolver para um anjo, um dragão sagrado, 3 anjos, um NSP, não sei o que é NSP agora, me fugiu a trait, ou um Virus Buster. Na mão, pelo custo reduzido em 2. Então ela é tipo um Ergaruru, só que mais amplo. Metal Grey, a gente falou lá no vídeo, na parte do review do Metal Empire. Inclusive, ele não pode ser feito por DNA. E aí nós temos o Canoeismon. On Play, o Digivolve. Você pode colocar um Digimon 5, level 5 ou menos, que tenha Gamamon no texto ou o Virus Buster na trait, da mão ou da trash, como uma Borrowed Evolution dele. É um efeito bem recorrente nos Digimons de Gamamon, né? E aí nós já vamos para os levels 6. Wargrey, né? Wargrey que pode ser feito via DNA com essas cores, né? Lembrando sempre que você vai querer fazer principalmente os Digimons por DNA nesse arquétipo, um arquétipo que te entrega essas Digievoluções por DNA. On Play, o Digivolve um When Attack uma vez por turno, Digivolve 2 no Digimon de um adversário e depois deleta um Digimon de menor DP, então você tem um controle de board bem forte do Wargrey. Ele tem Security +1 para agressivar, como é característica dos vermelhos. Counter, uma vez por turno, 2 Digimon seus podem desenvolver em Omnimon ou então no Metal Empire ou Virus Buster. Normalmente você vai querer fazer isso no Omni, né? Um level 6 do Omni. Que a outra opção é aquele Chaos Dramon, que conforme eu falei pra vocês agora há pouco, eu não vejo tanta força naquela carta. Apesar de Chaos Dramon ser um dos Digimons que eu mais gosto. Ele pode entrar via Assembly, pagando 6. Eu acho assim muito forte, porque On Play de level 6, pagando só 6, é algo de Ace. Ele faz isso sem ser Ace. Então ele não tem o drawback de você estar tendo um overflow, por exemplo. E aí nós temos o Metal Garuru, que na minha opinião é a grande estrela aí do deck, muito forte. Se o teu deck consegue pôr um Metal Garuru, eu acho interessante você ponderar. Ele tem Evade, ou seja, quando ele vai ser deletado, você suspende e ele não é deletado. Ele tem Decode, né, level 5. Ele tem a mesma característica do Assembly, que eu acabei de mencionar para o Wargrey. On Play, o Digivolve.
você tracha 4 Digivolution Cards do seu oponente, from your opponent's Digimon. Notem, gente, é no plural, então eu acredito que ele faz isso em toda a board. Pelo menos é o que eu acredito, porque trash N 4 Digivolution Cards from your opponent's Digimon, né? Não acho que seja na board, acho que eu interpretei errado. Me dá um desconto, 2 da madrugada já. Então ele retorna um Digimon que tenha menos Digivolution Cards do que ele. Pro fundo do deck. Que nem eu falei pra vocês, bounce para o fundo do deck é sempre muito mais forte. E aí entra a parte dele que eu acho forte, que é o Alterns, né? Quando um Digimon é jogado, o Endigivolving dele reproca, ou seja, quando o teu adversário jogar um Digimon ou Digivolver, ele vai de novo trachar 4 cartas de uma stack e bounçar, né? Então o adversário vai ter que lidar com uma bomba relógio, ele vai ter que desarmar essa bomba relógio, ele vai ter que primeiro resolver esse Alterns para depois fazer a jogada dele. Então por isso eu acho muito forte. Lembrando que você pode, caso perca ele indo pra trash, lembrem que o Air-Garurumon, se for feito por DNA, consegue digivolver para ele mesmo ele estando na trash, tá? Então é muito forte. E por fim, você tem o Omnimon, né? O Omnimon que você normalmente vai querer fazer pelo counter do Wargrey, ou então vai querer fazer pela passiva do Nyaromon. São 2 maneiras mais fáceis de você fazer o Omni. São 2 maneiras mais consistentes, que trazem melhores resultados. Ele vai ter Piercing, Blocker e Barrier, né? Então ele vai bater num Digimon que mesmo que bloqueie, ele ainda vai causar dano na segurança do adversário. Ele tem Blocker, ele tem proteção de amarelo. Ele vai deletar um Digimon. E depois para cada 5 Digimons na Digivolution você consegue ativar um daqueles efeitos. Ou dar menos 13.000 num adversário, ou trachar o topo da segurança do adversário e da recovery. Assim, gente, sendo bem sincero, minha opinião, ele é um Digimon bem late game, você construir ele via DNA não é tão trivial. Isso mostra que esse deck é um deck combo, ou seja, ele não é agro nem controle, ele é combo. Você vai esperar ter as cartas para conseguir fazer várias DNAs que combinem em um Wargrey ou no Metal Garuru, e depois você vai dar play do Wargrey ou do Metal Garuru, né, no complementar, pelo efeito da Option. E aí, pelo efeito do Digitamar, você vai fazer um Omni, e aí o Omni vai procar vários, né, vai dar menos 13.000, vai trachar topo, vai bater, vai dar recovery. Eu acho que talvez faltou um Security mais um pra ele, talvez, não sei. Ele é vermelho, podia ter. Mas assim, é uma jogada tão combo, são tantas cartas, você vai ter que ter tantas cartas na mão, e lembre-se, carta na mão é recurso. Uma peça de combo na tua mão é um agressor a menos que você tá na mão pra jogar e bater no adversário. É uma resposta a menos que você tá pra colocar na mesa e responder ao adversário. Então, ter tanta peça de combo pra no final fazer um Digimon que tem esse efeito, que não é fraco, só não é tão forte, né? Me faz pensar se vale a pena. Por isso que eu disse, é um arquétipo legal, é um arquétipo que eu joguei, é um arquétipo que eu fiquei ansioso, e é um arquétipo que eu me decepcionei. Você tem Time Strange Angels fazendo muito mais de evoluções de DNA, muito mais consistentemente, por menos peça, com menos recurso, e sendo mais efetivos que esse arquétipo aqui. Esse arquétipo foi feito para DNA, gente. Eu vou falar, eu acho que o Time Strange Angel é uma aberração. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Mas Time Strange Angel é uma aberração, certo? É uma aberração que vai tomar lista. Os anjos Time Strange não foram feitos para jogar daquela maneira, eles foram feitos um deck um pouco mais controle, para ter uma Yuno, para ter um Claves Angemon. Só que o pessoal achou lá um Nyaromon antigo e conseguiu fazer um loop absurdo, certo? Basta ver que a Bandai tá dando lista em tudo que pode loopar. Deram lista na Rudemon, certo? Ai, mas não dão lista no Belial Vademon, no Belial Miatismon, que é loop, né? Pô, mas é horrível aquele deck. É um loop demorado, certo? Não é que nem Time Strange Angel que no turno 2 você perde toda a tua segurança e é finalizado. E ele não é um deck que era pra fazer isso. Quando você olha os efeitos dos Digimons, olha o Claves, olha a Yunomon e etc, ele não era pra isso, né? Então eu acho assim, se esse for um deck que conseguisse provar nos torneios, ele toma lista,
certo? Esse deck aqui que eu acabei de comentar com vocês, que é o Virus Buster, ele é muito mais voltado para DNA. E ainda assim ele não é tão eficiente para fazer DNA quanto Time Stranger Angels. Certo? Então eu acho que é um deck legal, eu acho que é um deck bacana, eu acho que é um deck divertido, mas ele é um deck que nem eu falei pra vocês, é um deck combo que exige muitas peças de combo, né? É essa a minha opinião sobre esses arquétipos que estão vindo na X12. Desculpe pela demora do vídeo, desculpe pelo vídeo longo. Espero que tenham gostado. Se discordarem de qualquer coisa, não tem o menor problema vocês comentarem discordando, tá bom? Acho isso, na verdade, muito importante, vocês expressarem uma opinião contrária. Se talvez algum dos decks que eu falei não foi a melhor análise possível, porque faltou uma carta antiga lá da, sei lá, da BT2, que eu esqueci que existe, que eu não sei que existe, melhor dizendo, que melhoraria o deck, comentem, sintam-se livres. Obrigado por terem assistido até aqui. Se gostaram, deixem like. Se não gostarem, deixem dislike. Mas eu agradeço profundamente por ter assistido até aqui.